Gênesis capítulo 1, verso 27. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, e todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Isso nós vimos aqui que Deus, após fazer a sua criação, disse que era muito bom. Versículo 31. Agora nós vamos para o capítulo 3 de Gênesis e vamos ler a partir do versículo 2. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículo 6 do capítulo 3. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Onde estás? Até o versículo de número 9. Meus irmãos, hoje nós estamos aqui diante de um texto que é muito conhecido da Igreja do Senhor, o texto da criação do mundo, e aqui no caso especificamente da criação do homem, e o complemento do texto de Gênesis capítulo 1, na verdade o seu desenvolvimento, o detalhamento, a gente vê no capítulo 2 e no capítulo 3 com a queda do homem. E é exatamente isso que nós vamos estudar hoje, no nosso artigo 7º da nossa doutrina congregacional, falando sobre a queda do homem. Essa doutrina que é tão importante para a vida de todo cristão. Como assim, pastor? O senhor está dizendo que a doutrina da queda do homem é uma doutrina muito importante para todo cristão. Nós vamos entender, porque é importante nós entendermos exatamente o que aconteceu nesse relato aqui de Gênesis capítulo 3. Dentro da divisão dos assuntos que nós estamos estudando, a gente vai ver que está dentro da hamartiologia. Na verdade, é o primeiro artigo que vamos estudar dentro desse grande tema, que significa o estudo do pecado. Quando você vê essa palavra hamartiologia, você sabe já que é o estudo do pecado. Vamos diretamente para o texto do nosso artigo 7. O homem assim dotado e amado pelo Criador era perfeitamente feliz, mas tentado por um espírito rebelde, chamado por Deus Satanás,
desobedeceu ao seu Criador, destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e miserável. Deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. Só coisa boa, para não dizer o contrário, essa parte final aqui, né? Irmãos, é muito importante este artigo para nós hoje, para nós sabermos a real condição em que o primeiro homem estava, e isso vai nos ajudar a entender as consequências dessa desobediência que fala o artigo. E é claro que hoje vai ser o artigo 7, de fato, ele é uma introdução, porque a gente vai desenvolver um pouco mais em outras temáticas a partir da semana que vem. Mas eu queria iniciar com uma pergunta que tem tudo a ver com aquilo que o nosso artigo 7º, ele nos afirma. Vamos lá. Se o homem era perfeito, por que ele caiu? Alguém quer participar? Quem é o primeiro corajoso? Se o homem era perfeito, Deus criou o homem perfeito? Se era perfeito, por que ele caiu? Se era realmente, ele tinha essa perfeição. Como? O presbítero Antônio está dizendo que ele não resistiu à tentação e desobedeceu. Mas um ser perfeito, ele estaria suscetível a ceder à tentação? Suelen. Era plano de Deus o homem cair. Uma afirmação polêmica, né? Era plano de Deus o homem cair. Mas, estou entendendo. Quem mais quer participar? Lucas, quer falar? Como? Depois, ele vai pensar ainda. Tá bom. Quando você pensar, você me diz. Se o homem era perfeito, por que ele caiu? O que é perfeição? Dentro da nossa língua portuguesa, a gente tem que começar a entender um pouco as diferenças entre os termos, tanto no nosso português, quanto também os termos teológicos, para que a gente possa fazer alguns tipos de afirmação. Então, a palavra perfeito, relacionada ao livro do Gênesis, aqui que nós vemos, quando se liga ao homem, nós temos somente uma inferência no versículo 37 e no versículo 31, do capítulo 1. Mas nós não temos nenhuma afirmação de que o homem era perfeito com a tradução da palavra para o nosso português assim. Certo? Quando hoje nós dizemos que alguma coisa é perfeita, ou algo, ou alguém, apesar de que esse alguém não existe, o que nós estamos querendo dizer com o português? Que, se eu disser que esse copo é perfeito, eu estou querendo dizer o quê? Eu estou querendo dizer, que se um copo é perfeito, que ele não tem falhas, que ele não tem erros, que ele não tem nada em que possa ir contra a natureza para a qual esse copo foi criado. Em se tratando desse tipo de conceito que nós temos no português, se formos levar para o homem, o que nós podemos entender? Gênesis capítulo 1, versículo 27, o texto diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Lembre-se, Deus não criou outro Deus, Ele criou um ser e criou ele à sua imagem. Nós vimos na semana passada o que seria essa imagem. Seria a imagem moral, intelectual, que Deus ele passa para a sua criação, no caso somente do homem. E o versículo 31 diz que viu tudo quanto fizera, eis que era muito bom. Quando o texto diz que o que Deus fez era muito bom depois que criou o homem, a gente tem uma inferência de que, de fato, o homem, em termos da criação de Deus, ele foi o melhor. E como Deus ele é bom, e como Deus ele é de fato perfeito, a gente tem a tendência de achar também que o homem
foi criado perfeito, igual a Deus. Lembre-se, o homem não foi criado igual a Deus. Então, em termos de perfeição, sem defeito, sem erros e sem nenhum tipo de possibilidade de ir contra a natureza para o qual foi criado, o homem nesses termos não é igual a Deus. Primeira coisa que a gente tem que entender é isso. Segunda coisa, eu acho importante para nosso entendimento aqui. Quem disse que perfeição, agora vamos trazer para o conceito bíblico, quem disse que perfeição implica em não ter a possibilidade de escolha? Eu acho que aqui é que está o ponto-chave. Porque tem pessoas que dizem o seguinte, e inclusive eles vão contra Deus. Pessoas de fora da religião vão dizer, olha aí, ó, Deus criou um homem perfeito? Deus não criou um homem perfeito. Deus não criou um homem tão bom quanto a Bíblia diz que ele criou tão bom. Por quê? Porque Deus criou o homem com a possibilidade de pecar. Então, Deus não criou o homem tão bom assim, como se Deus tivesse criado um mal. Raciocine comigo aqui uma coisa, antes de passar aqui para nós. Raciocine comigo uma coisa. Se Deus tivesse criado o homem sem a possibilidade de pecar, você acha que o homem seria perfeito nesses termos aqui? Se Deus ele cria um ser sem a livre escolha para as suas atitudes, aqui, tratando-se do primeiro homem, é como se Deus tivesse criado somente um boneco, uma marionete, em que ele ficaria com as suas mãos aqui em cima, somente calculando todos os seus movimentos, para cima e para baixo, do lado do outro. Você acha que isso seria perfeição? Isso seria criar um objeto, sem nenhum tipo de intenção própria. E Deus não criou o homem assim. Então, perfeição nos moldes bíblicos não implica em que o homem foi, nesse sentido aqui, igual a Deus, porque perfeito somente ele. E também, perfeição, agora trazendo para o conceito que o homem foi criado, não significa dizer que ele foi criado sem a possibilidade de pecar. Porque se ele tinha escolha, e para ele ser perfeito nos moldes bíblicos, nesse sentido, ele teria que ter autonomia. E Deus criou ele assim mesmo. Deus cria o homem, à sua imagem e semelhança. E Deus, para o homem ser, a criação de Deus no homem ser muito boa, ele precisava ter autonomia, livre escolha para as suas atitudes, inclusive com a possibilidade de pecar. Aí eu vou chegar aqui onde Suelen falou, né? Faz sentido. Deus estava dentro dos propósitos de Deus, não que o homem desobedecesse no sentido de que assim, vou criar o homem para pecar. Não, Deus criou o homem com autonomia. Claro que na narrativa bíblica a gente percebe que o homem falhou, desobedeceu. Hoje, por tabela, nós também falhamos, herdamos essa natureza pecaminosa. Mas o fato é que perfeição, se nós podemos considerar assim que Deus criou o homem perfeito, a livre escolha tinha que fazer parte, porque senão não seria perfeito. Todo mundo conseguiu entender essa parte aí? Ou ficou filosófico demais? Podemos prosseguir? O fato, irmãos, quando a gente vai falar aqui de a forma como Deus criou o homem, o artigo ele vai nos afirmar que o fato é que o homem ele era feliz, no sentido do seguinte: o homem assim dotado e amado pelo Criador era perfeitamente feliz. Não que ele era perfeitamente sem a possibilidade de pecar, mas ele foi criado assim, dotado e amado por Deus, ele era perfeitamente feliz. E o texto bíblico vai falar de harmonia, ou da harmonia com que todas as coisas tinham umas com as outras. Isso fazia parte do plano de Deus, da sua criação. Gênesis capítulo 1, no verso 31, o texto que nós lemos, ele vai destacar que tudo era muito bom, e no capítulo 2, verso 8, vai ainda completar dizendo que plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado, do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista,
e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando a gente entende aqui que o homem era perfeitamente feliz, a gente consegue entender de que Deus fez tudo com uma harmonia, colocou a raça humana ali no jardim e não existia nada que o homem precisasse, que fosse necessário, de que ele não encontrasse ali naquele jardim. É por isso que a primeira afirmação do nosso artigo congregacional vai dizer que ele era perfeitamente feliz. Ou seja, ele era completo nesse sentido, ele não tinha necessidade de absolutamente nada. Não existem aquelas pessoas que a gente vê hoje, que só vivem na luta financeira. Nesse nosso mundo capitalista, é um reflexo disso. Inclusive a gente vai ver semana que vem, fruto do pecado também. A gente tem que ter posses, tem que ter dinheiro, tem que ter proventos para a gente conseguir viver. E existem pessoas que nesse mundo capitalista, quando não tem, só anda com um semblante triste, cabisbaixo. E quando a gente pergunta como é que você vai, diz assim, estou na luta, já sai para trabalhar, já com aquela, já sai meio que derrotado de casa, né? Vou trabalhar, rapaz, é uma luta grande, e falta dinheiro, e falta isso, e falta aquilo. O homem, o primeiro homem no Éden, não tinha esse sentimento. Ele era perfeitamente feliz. Esse é um dos motivos também pelo qual ele era perfeitamente feliz. Eu queria deixar aqui dois destaques de dois teólogos conhecidos, que a gente pode ilustrar um pouco melhor essa afirmação aqui do nosso artigo, né? O primeiro é o teólogo Luiz Berkoff. Ele vai falar dessa bênção que foi concedida ao primeiro homem, Adão. Ele diz: o homem é descrito como alguém que está no ápice de todas as ordens criadas. Ele foi coroado como rei da criação inferior e recebeu domínio sobre todas as criaturas inferiores. Existe um ditado no meio evangélico que fala que o homem é a coroa da criação de Deus, no sentido de que era o ponto mais alto. E de certa forma, é isso mesmo. O homem é aquele na Escritura que está descrito como que está no mais alto de todas as ordens criadas por Deus, nesse sentido aqui. O teólogo Lewis Schaeffer, ele aqui vai falar de algo muito importante para nós refletirmos. Ele diz que as evidências provam que um ambiente ruim tende a encorajar todo tipo de mal. A situação na qual o primeiro homem foi colocado não poderia de maneira alguma contribuir para o seu fracasso. Você consegue perceber que tem duas verdades aqui muito interessantes. Porque, de fato, nós sabemos que um ambiente que nós vivemos, ele tem a tendência, não que isso seja uma regra geral, mas ele tem uma tendência de favorecer ou não para que nós façamos algum tipo de mal. Já ouviu aquele ditado popular que diz que o meio transforma as pessoas? Às vezes consegue transformar. Muitas vezes a gente vê crianças, ou até mesmo jovens, que nasceram, viveram, convivem no meio de uma criminalidade terrível, e uma boa parte acaba aprendendo com aquela criminalidade, com as coisas erradas que cercam essa pessoa. E existem as exceções. É claro que nós vemos que tem pessoas que saem de um meio que está cercado por criminalidade, mas conseguem ir por outro caminho, graças a Deus por isso. Mas, de fato, o ambiente que nós vivemos, ele pode nos influenciar para o mal. No caso de Adão, não foi assim. Adão não poderia colocar a culpa no meio. Ele não poderia colocar a culpa em fulano, em ciclano. Não! Porque todas as coisas ali no jardim concorriam para o bem dele. Tudo contribuía não para o mal, mas para o bem. Então, irmãos, por que o homem foi protagonista, no caso Adão, para que
houvesse essa queda, para que o pecado entrasse na humanidade. O artigo continua dizendo que esse homem foi tentado por um espírito rebelde chamado por Deus Satanás e desobedeceu ao seu Criador. O texto que nós lemos no capítulo 2 diz que Deus deu a ordem de que de toda árvore do jardim tu vais comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Na verdade, o texto que nós lemos foi no capítulo 3, mas a ordem de Deus no capítulo 2 vai dizer isso. Nós sabemos que a serpente ali, Satanás, na forma de serpente, apareceu. E aqui nós não vamos entrar na defesa de que se essa história aqui do Gênesis é uma alegoria e quais são as provas que nós temos de que não é uma história real, porque de fato é uma história real, nós não vamos entrar aqui, mas o que devemos entender para o nosso estudo é que Satanás, ele tentou Eva comeu do fruto que não era para comer e ela deu ao seu esposo e ele também comeu, ambos comeram. E o versículo 6 do capítulo 3 vai afirmar que a mulher viu que essa árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, e assim consumou o ato, tanto ela como Adão. Eu já ouvi algumas pessoas falarem que o fato de Deus ter colocado uma árvore ali no jardim, que era boa e agradável a sua aparência, seria uma maldade divina. Porque como Deus coloca uma coisa boa, agradável aos olhos ali, e diz, não coma. Tem pessoas que pensam assim. Isso é verdade, irmãos? Deus seria mau em fazer isso? É claro que Deus não era mau em fazer isso. Por quê? Porque as outras árvores do jardim também eram boas e agradável aos olhos. Se você voltar um pouco para o capítulo 2, versículo 9, você vai ver que do solo, Deus fez brotar ali as árvores, todas as árvores que eram agradáveis à vista de todos e boas para o seu alimento. Então, o homem não pode, o ser humano não pode hoje acusar Deus de ser mau em ter colocado uma árvore agradável para que o primeiro homem comesse ali, pecasse, porque todas as outras eram. Agora você já ouviu aquele ditado que diz que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa? A ordem de Deus era, não coma dessa, e ele simplesmente ignorou tudo que estava ao redor e comeu exatamente daquela que era proibida. Irmãos, a tentação é algo que envolve agentes externos que vão incitar desejos que podem brotar de pessoas livres. Foi exatamente o caso que aconteceu aqui com Adão. E uma coisa que nós temos que entender é que o pecado, nesses moldes bíblicos aqui, seria a consumação da desobediência. Entenda, olhar para a árvore e ver que a árvore era boa, agradável, não fez com que Adão e Eva percebessem que eles estavam nus, dentro aqui do relato do Gênesis, na hora em que eles consumaram aquele ato. Não fez isso. Quando ambos desobedeceram, aí sim a gente vê o momento da queda do ser humano. Isso significa que tentação por tentação, o fato de nós sermos tentados, não significa dizer que nós estamos consumando o ato pecaminoso, mas simplesmente somos tentados. A diferença será com aquilo que nós vamos fazer em resposta àquela tentação. O reformador Martinho Lutero, ele dizia que a gente não pode impedir que um passarinho ele fique sobrevoando a nossa cabeça, ou até mesmo ele pouse na nossa cabeça.
mas a gente pode impedir que ele faça um ninho na nossa cabeça. É assim com o pecado. Ele pode até em algum momento pisar e ficar aqui, bater na nossa cabeça. Agora, se ele vai criar raízes aqui, isso vai depender de mim e de você, que já recebemos o livre-arbítrio em Cristo Jesus para decidir. Todo mundo está entendendo até agora? Tem um paralelo que a gente consegue, inclusive, fazer uma analogia entre dois textos bíblicos, que é do versículo 6 que nós vimos no capítulo 3, e da primeira carta de João, capítulo 2, verso 16. O texto de Gênesis nós já lemos, e o texto da primeira carta de João vai dizer que tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Aqui nós vemos que concupiscência, inclusive algumas traduções, vai falar sobre o desejo. E a gente entende que existem algumas coisas que no ser humano nós temos os desejos naturais, em termos de desfrutar das coisas, termos de adquirir as coisas e também termos de dominar as coisas. Você consegue entender de que Deus, Ele nos criou para isso? Deus nos criou com desejos naturais, para desfrutar, para adquirir coisas e também para dominar. Faz parte do mandato da criação que nós vimos lá no Gênesis. Então, quando nós olhamos para a criação que Deus colocou debaixo das nossas mãos, do nosso domínio, nós conseguimos entender isso, e não existe nenhum pecado. Só que, quando nós olhamos para o relato da queda, percebemos que, em 3:6, o que seria desfrutar das coisas, boa para se comer, o que seria adquirir as coisas agradáveis aos olhos e desejável para dar entendimento, o homem usou a escolha que Deus havia dado para ele, que seria para coisas boas, para a desobediência. E aí, entrando a queda ali, o pecado no mundo, a gente vê na analogia, colocando aqui em 1 João capítulo 2, verso 16, que a gente pode transformar algo, na verdade o pecado conseguiu transformar algo bom que Deus deu ao homem em possibilidade iminente de queda. E aí, a queda do primeiro homem, a morte espiritual, que nós herdamos em Adão, isso aí já foi, nós já temos. Mas, no Novo Testamento, a gente consegue entender de que essa batalha, ela continua até os dias atuais. Por quê? Porque a concupiscência da carne, esse desejo da nossa natureza humana, o desejo dos nossos olhos e a soberba da vida, no sentido aqui de até o conhecimento mais do que outras pessoas, soberbo é isso, né? Ele se acha melhor do que os outros. Isso é uma luta que é uma distorção daquilo que Deus fez nos nossos desejos naturais de maneira boa. Irmãos, o pecado, ele tem esse poder de manchar coisas boas que Deus fez. É por isso que o nosso artigo congregacional, ele vai continuar dizendo que, na verdade, vai mostrar a extensão do pecado. Ele vai dizer que esse pecado, ele destruiu a harmonia em que estivera com Deus, e nesse sentido, o homem, ele perdeu a semelhança divina. Espera aí, pastor, como é que o homem perdeu a semelhança divina? Quer dizer que nós não somos mais imagem e semelhança de Deus? Quando a gente vê aqui no nosso artigo que o homem ele perdeu a semelhança divina, não significa dizer que ele deixou de ser imagem e semelhança de Deus. O texto de Gênesis capítulo 3, verso 23, vai dizer que o Senhor Deus, por isso, depois da queda, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado, e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim, e o refugi de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Perder a semelhança
significa nesse sentido que a harmonia foi tirada, aqui inicialmente, e a semelhança divina foi perdida, aquela semelhança que nós estudamos na semana passada. O homem não foi criado à semelhança divina? Como puro, inteligente, nobre, com memória, afeições e vontade livre? Tudo isso nós estudamos na semana passada e vimos que esse novo homem, após a queda, ele teve essas características não extirpadas, mas a semelhança foi perdida no sentido de que todos esses itens foram manchados pelo pecado. E aí, irmãos, é o que a gente chama dentro da teologia de depravação total. A depravação total, ela vai nos mostrar que com a entrada do pecado no mundo, fez com que todas as coisas fossem afetadas. E aí a gente pode até olhar, mas pastor, ainda tem coisas que estão do mesmo jeito que Deus criou, ou não estão? Não estão. O homem, ser humano, ele foi considerado morto espiritualmente, vemos isso no relato do Gênesis e no restante das Escrituras. E o restante da criação também foi afetado pelo pecado. Nós vimos isso no próprio castigo que Deus deu para a criação. E nós vemos no relato do Novo Testamento de que a própria criação geme aguardando essa restauração da parte do Senhor. Tudo foi manchado e maculado pelo pecado. Foi 100% destruído? Não. Mas alguma coisa foi afetada ali. Então, o homem pode ser puro de alguma maneira? Pode, mas não mais 100%. O homem pode ser inteligente, nobre, memória, afeições, ter vontade livre? Pode, mas nunca 100% mais, porque tudo isso foi manchado pelo pecado. E a semelhança divina é que nesses moldes aqui, ela foi perdida. Não existe mais. Isso é o que nós chamamos da extensão do pecado. E o nosso artigo vai continuar dizendo que o homem tornou-se corrupto e miserável, e deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. Nós vemos isso em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram. E a palavra que Paulo usa aqui é exatamente essa palavra que fala de totalidade. Não existe um homem sequer, descendente de Adão, nesse sentido, que não morreu espiritualmente. É o que o item do artigo fala de corrupto e miserável, e ruína e morte. Romanos capítulo 1, nós conhecemos esse texto, quando o apóstolo Paulo ele vai falar que os homens, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram a Ele como Deus. Por que isso acontece? O homem que, tendo conhecimento de Deus e não glorifica a Deus. Por quê? Porque ele já foi manchado pelo pecado. O apóstolo Paulo ele vai falar também em Efésios, capítulo 2, que todos nós estávamos mortos e andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os filhos da desobediência, descendentes de Adão. Todos nós somos assim. Então, o primeiro homem, Adão, depois da queda, ele, como foi manchado pelo pecado, todas a sua semelhança divina nesse sentido, ele nem agora tem mais a livre escolha de, pela sua própria vontade, de escolher fazer o bem como ele tinha no passado. Porque um filho da desobediência, depois que ele foi manchado pelo pecado, ele tem prazer em fazer o mal, a não ser que ele seja restaurado por Deus.
Não é assim que nós conhecemos várias pessoas, ou até mesmo nós antes de entregarmos a nossa vida a Cristo? A gente fazia e pecava e não batia nenhum remorso, ou batia remorso em você? Se você fazia alguma coisa no meio da depravação, no meio da sua vida de promiscuidade, e você sentia algum tipo de remorso, talvez era porque o Espírito Santo já estava trabalhando no seu coração. Mas o Espírito, aquele que tem um Espírito filho da desobediência, ele não tem escolha para com Deus, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 1, capítulo 1, verso 21. Homens que conhecem, tendo conhecimento de Deus intelectual, mas não glorificaram a Deus como Deus ele merece. Ou seja, quem não conhece a Deus tem prazer no pecado. Agora, aqueles que são restaurados por Deus, a gente vai ver mais à frente, esses sim tiveram o seu livre-arbítrio restaurado, e aí sim eles podem escolher a Deus, né? Apesar de ainda viverem na sua natureza pecaminosa, mas agora, como foram restaurados por Deus, eles têm a livre escolha de poder fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. O que já não acontece com aqueles que estão mortos espiritualmente, porque aí eles só querem fazer aquilo que desagrada a Deus. Esse é o retrato desse mundo que nós vivemos. Quando a gente fala aqui de ruína e morte, e para a gente focar aqui na parte da morte, a gente vai ver que a Bíblia ela fala basicamente de 3 tipos de morte. É a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. São 3 tipos de morte que a Bíblia fala. A morte em si, até a própria palavra no hebraico, mutua, vai falar sobre uma punição. Inclusive, muitas pessoas acham que a morte é a maior punição que alguém possa ter. Só que a gente vai ver que não para todos a morte física simplesmente ela pode ser a maior punição. Por quê? Porque a morte física, essa separação entre a alma e o corpo, como nós vimos aqui a composição do homem, nesse momento da separação, a gente pode até ficar se perguntando, antes do pecado o homem iria morrer fisicamente? Não sei, né? A gente não tem muito argumento bíblico para dizer que sim, nem para dizer que não, dentro dos propósitos de Deus, mas a certeza de que, com certeza, a forma como a morte é hoje, como um caráter de punição, provocando mal-estar, provocando medo nas pessoas, eu tenho certeza que isso só foi depois do pecado, de acordo com o relato de Gênesis capítulo 3. Então, a morte física é esse primeiro enfoque que a Bíblia tem. A morte espiritual, aí é a separação não do corpo e da alma, mas é a separação do homem para com Deus. É essa desarmonia que o artigo congregacional nos diz. Então, literalmente, a morte espiritual é uma regra para todos os homens pós-Adão. A regra. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, verso 1, que ele nos vivificou, estando já nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ou seja, nós já estávamos mortos. Que mortos eram esses? Eram mortos físicos? Claro que não. Se Paulo estava falando que ele nos vivificou, estamos nós mortos, a gente não estava morto fisicamente. Estávamos mortos espiritualmente. Essa morte passou já para todos os homens. E a morte eterna, essa é a separação também entre o homem e Deus, mas não de acordo com a mesma amplitude da morte espiritual. Mas a morte eterna é a separação definitiva do homem para com Deus. Então é um estado futuro, eterno e irremediável. Irremediável. Então, nesse sentido, irmãos, muita gente hoje tem medo da morte física. Da morte espiritual, todo mundo já passou. Mas, enquanto muita gente tem medo da morte física, deveriam ter medo da morte eterna. Porque aí é a separação definitiva do homem para com Deus. E aí, nesse sentido, é irremediável. Eu lembro da frase do Ariano Suassuna no filme O Alto da Compadecida, não é, gente?
Quando a cachorra morre, quando o João Grilo morre, aí Chicó vai dizer que a morte é o único mal irremediável, a marca estranha do nosso destino aqui na Terra, aquele fato, sem explicação, que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados, porque tudo que é vivo morre. Quando o Ariano Suassuna vai dizer que a morte física é o mal irremediável, ele está com uma cosmovisão somente terrena. Como se esse enfoque da morte fosse somente limitado a isso aqui. Quando, irmãos, a morte física pode ser um mal irremediável para aqueles que não conhecem a Cristo, porque aí se desdobra na morte eterna. Mas para nós, que conhecemos a Cristo, não tem nada de mal. Na verdade, é somente o bem. Porque aí saímos do estágio da morte física para não a morte eterna, mas para a vida eterna. Viver para sempre com o Senhor. E é por isso, irmãos, que é importante nós entendermos o pecado original. Porque se nós não entendemos o pecado original e quais as consequências dele, principalmente com a morte física, espiritual e eterna, tudo isso aqui é fruto do pecado. Se nós não entendemos isso, nós não vamos valorizar a graça de Deus. Porque se não fosse a graça de Deus, nós iríamos permanecer com esses 3 níveis aqui de estado para sempre. Todos nós já morremos aqui, espiritualmente. Já nascemos a esse mundo aqui já desse jeito, mortos espiritualmente, nos nossos delitos e pecados. Alguns, eu não sei se na nossa geração ou depois, vão também morrer fisicamente. Agora, morte eterna somente para aqueles que rejeitarem a Deus, que não foram alcançados por essa graça. Amém? Vamos repetir o nosso artigo 7, todos juntos? O homem, assim dotado e amado pelo Criador, era perfeitamente feliz, mas tentado por um espírito rebelde, chamado por Deus Satanás, desobedeceu ao seu Criador, destruiu a harmonia em que estivera com Deus, perdeu a semelhança divina, tornou-se corrupto e miserável. Deste modo vieram sobre ele a ruína e a morte. Amém.